Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos conceda a sua paz, que nesse instante Ele possa derramar bênçãos de muita luz, de muita tranquilidade a todos os lares que estão nos ouvindo, a todos os lares que participam dessa casa espírita, o semeador, e essa humanidade que tem sofrido tanto, tantas adversidades, que possamos sentir o derramar dessas bênçãos sobre todos nós. Que a espiritualidade benfeitora que nos assiste nos auxilie a compreender cada vez mais no estudo da doutrina, a lidar com as nossas aflições, a lidar com as nossas dificuldades, a vencer todos esses obstáculos que tanto necessitamos, não só para o nosso aprimoramento, mas também para a gente poder ir caminhando aos poucos em prol dessa fraternidade que Jesus nos ensina nos seus ensinamentos. Estamos felizes por gravar no dia 3 de outubro, esse dia que nós comemoramos Allan Kardec, esse codificador que trouxe tanto para nós, que veio retomar o cristianismo através da doutrina dos Espíritos, dessas vozes que clareiam os nossos caminhos, estudando inclusive o livro dos Espíritos, dessas vozes que vieram trazer não só mais conhecimento, mais profundidade no conhecimento, mas veio ainda dizer mais uma vez da expressão que foi Jesus. Então é uma imensa gratidão poder ter essa oportunidade e também poder contar com Kardec a iluminar, a ser o farol das nossas vidas. Vamos dar início com a oração inicial desse estudo. Amado Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais que nos assistem, rogamos nesse instante o vosso auxílio para poder nos ater melhor a esse estudo, a deixar passar todas as dificuldades, a serenar as nossas mentes, para podermos entender o que é a erraticidade, o que é esse estado, o que é retomar a vida verdadeira, a vida em espírito, essa vida que todos nós sabemos que é imortal e que vamos várias vezes a existências para poder continuar o nosso caminho, a trilhar cada vez mais o caminho da luz, da fé, da esperança, do amor verdadeiro. Jesus está conosco, meus irmãos, que possamos render graças ao Senhor por sua infinita misericórdia e por nos amar tanto. Que assim seja. Então vamos ao estudo hoje de O Livro dos Espíritos, iniciando um assunto. Estamos na segunda parte, no livro 2º, mas vamos iniciar o capítulo 6º, Vida Espírita. E vamos tratar hoje do assunto que está no item 1º, Espíritos Errantes, que é o que dissemos na oração, que se trata da erraticidade. Vamos tratar das questões que vão de 223 a 233. Mas antes de a gente iniciar nas questões propriamente específicas, o que será que esse conhecimento pode nos auxiliar, né? É o que dissemos, estado de erraticidade, onde nós somos essa essência, né? Onde estamos em verdade, espíritos imortais que somos. Estamos ali aguardando mais uma vez uma retomada na existência material. Sobre esse conhecimento que iremos tratar hoje, não só nos auxilia a entender mais, aprofundar mais na doutrina, mas a dissipar os erros, as dúvidas e nos fazer entender que esse processo é natural. Assim, meus irmãos, essa reflexão sobre a erraticidade nos auxilia porque em determinado momento seremos convidados a esse retorno. Que possamos fazer que essa reflexão seja do dia a dia, seja constante, porque ela é a mais pura verdade. Então vamos, começar tratando do próprio conceito, o conceito de erraticidade. Achamos interessante trazer aqui, antes mesmo da própria questionamento da filosofia espírita, o conceito que está nos dicionários. Procuramos em vários para identificar se eles se coadunam. Vimos que sim, 2 sentidos em específico.
O primeiro, todos eles vão nos dizer que erradicidade ou errante se diz àquele que não tem residência fixa, aquele que é nômade. E aí, nesse caso, todos eles vão trazer, então, que esse errante está relacionado a algo que não tem uma região determinada. No segundo sentido, os dicionários já colocam o vocábulo apropriado à filosofia espírita, que é aquele espírito que não está encarnado, ou seja, que está fora do corpo físico, que está desencarnado. E é interessante a gente trazer primeiro, isso que está no dicionário da língua portuguesa, para depois a gente ir para Kardec, para a gente compreender que é o conceito que Kardec vai aprofundar, trabalhar, mas nós já temos a exata noção que erradicidade, em nenhum momento a gente vai falar em erro. E isso é importante porque há essa confusão em alguns momentos, a gente pode pensar isso. Mas diante do conceito trazido, do sentido da palavra, nós já vamos retirar essa possibilidade. E aí a gente vai então já na codificação. Quando aparece pela primeira vez na codificação espírita a palavra errante ou erraticidade? Além desse momento do estudo que a gente vai hoje colocar aqui todas essas questões. Está lá na introdução ao Livro dos Espíritos, no item 6, que o Kardec traz para nós o resumo da doutrina dos espíritos. Em determinado momento, o Kardec vai falar para nós que erraticidade ali, quando a alma deixa o corpo, ele retorna a esse mundo espiritual, em que ele já se encontrava antes dessa existência material, e nesse lugar ele vai permanecer por um tempo mais ou menos longo como espírito errante. É quando Kardec utiliza pela primeira vez a palavra. E ainda nesse resumo da doutrina dos espíritos, num outro momento ali, nesse texto, ele vai dizer que a erraticidade, ou espírito errante, ele está relacionado não a essa região circunscrita em que ele ocupa. Que o espírito errante ele não teria uma região determinada, uma região, para dizer assim, específica. Tanto é que Kardec diz que o tempo todo nós estamos nos acotovelando sem cessar com os espíritos. E aí é interessante a gente pensar, não só nesse sentido assim, de que estamos constantemente, os planos, eles estão conversando, dialogando o tempo todo. Apenas a diferença é que alguns encarnados e outros desencarnados. Então são nesses dois momentos que a gente já encontra na introdução a palavra erraticidade, já nos trazendo, inclusive, essa informação muito importante de que não se trata também de nada relacionado ao inferior e nada relacionado a equívoco. Então, a gente já tem mais ou menos essa colocação. Então, vamos para o conhecimento aprofundado nas questões. Vamos proceder à leitura de questão e resposta, sempre pausando, conversando a respeito de todas as colocações feitas, tanto por Kardec, como pela espiritualidade, que assina o Livro dos Espíritos. Na questão de 223, o Kardec quer saber: a alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Então, Kardec quer saber, a gente acabou de desencarnar, a gente vai para o plano espiritual, já é imediato o processo da reencarnação? Isso pode acontecer? Existe uma regra para isso? Então, para a gente poder entender exatamente isso. E qual é a resposta dos espíritos superiores? Às vezes, imediatamente. Mas, na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos. Então, eles vão dizer que pode ser imediato. Mas a maioria dos casos nos apontam para esses intervalos aí, mais ou menos longos. E vem a explicação, então, de Kardec, dos espíritos, desculpa. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corpórea, sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. O seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então, o que a gente vai perceber? Vai depender, tem uma variável, inclusive, do grau evolutivo que a gente se encontra, meus irmãos? Quer dizer, mundos superiores, matéria mais sutilizada, matéria que não é tão densa, a própria recobrar da consciência no plano espiritual já está mais avançado devido ao trabalho com relação à intelectualidade e à moralidade. Então, nesse sentido, o processo de reencarnação acontece de forma mais imediata. E
E quando são os intervalos mais ou menos longos, que os espíritos estão nos trazendo aqui, dependendo justamente de como a gente vai recobrar o processo de perturbação, que também vai ser uma variável, de acordo então com o grau evolutivo em que nós nos encontramos. Isso é importante porque aí a gente vai entender que a erraticidade, ela é uma espera, só que ela é uma espera que ela não é a mesma para todos nós. Vai depender então daquilo que nós já construímos, né, como espíritos imortais que somos, e desse processo, né? E tanto é que o Kardec coloca aqui nessa resposta para a gente poder entender, né, através das vozes dos espíritos, que a matéria corpórea sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. Quer dizer, isso é muito mais natural para eles, que são espíritos mais evoluídos. Então, espíritos mais evoluídos têm essa condição, como os nossos sonâmbulos lúcidos, né? Para nós isso já seria diferente, porque ainda temos essa matéria mais densa, ainda temos um corpo muito grosseiro, então necessitamos de um tempo maior. Então, já fica aí a resposta dos espíritos, que vai ser uma variável. Então, vamos já para a questão de 224. O que ele quer saber na 224, meus irmãos? O que é a alma nos intervalos das encarnações? Então, agora ele quer saber esse intervalo, esse estado de erraticidade que a gente está chamando de estado de espera. O que a alma aí nesse momento dos estados de erraticidade? Que a alma a gente sabe que é o espírito encarnado. E aí, nos intervalos, no estado errante, ele é espírito errante, que aspira ao novo destino e o espera. Então, estando desencarnado, é espírito errante, porque aspiramos a esse novo destino e vamos esperar a retomada no plano material. E aí a gente vai entender, então, que essa permanência na erraticidade também vai depender desse adiantamento espiritual de cada um. Então, está claro, né, para nós, acho que não tem dúvidas com relação a essa questão do estado de espírito errante ser o estado do espírito desencarnado, diferente de quando nós estamos encarnados. Isso é muito importante para a gente não ficar pensando que é só espírito inferior, inclusive a gente vai falar sobre isso hoje, que está no estado errante. Nós vamos perceber que, na verdade, outros espíritos que já estão, né, mais evoluídos também vão para esse estado espera, esse estado de espírito errante. Bom, e aí a gente vai entender que nesse momento que a gente está aguardando uma nova encarnação, uma nova existência material, a gente vai estudar aí as necessidades de que tanto precisamos trabalhar, aquilo que nós já, inclusive, conquistamos, né, para poder já colocar aí como uma forma de nos auxiliar, né? Se já trabalhamos a tolerância, a gente já consegue passar, às vezes, por uma prova mais difícil. A mesma coisa a questão da paciência. Quer dizer, nós vamos estudar as possibilidades para essa nova reencarnação. E, claro, nós vamos imprimir essa vontade no nosso espírito, para que a gente vá para a existência material sempre no sentido de superação, sempre no sentido de conseguir realizar. Isso é importante dizer porque a gente às vezes cai, a gente escorrega, mas a gente sempre vem com esse projeto e a gente tem que confiar em nós e naquilo que Deus reservou para nós. E aí, nesse sentido, a gente pode dizer assim que nós temos essa possibilidade, essa oportunidade de, na existência material, dar vazão, dar continuidade ao trabalho de aprimoramento espiritual. E aí a gente vai então agora, né, para a questão de 224, a linha A, que é uma sequência aí dessa questão. Qual poderá então ser a duração desses intervalos? Agora o Kardec está perguntando, tem uma duração aí esse intervalo, essa longa espera? É uma longa espera ou é uma curta espera? Como que isso acontece? Olha só o que os espíritos vão responder. De algumas horas a alguns milhares de séculos. Então vejam, pode ser uma coisa muito rápida, uma coisa muito longa, né, muito demorada. De resto, não existe, propriamente falando, limite extremo determinado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Então, eles já estão trazendo para nós, olha, pode acontecer que seja algo mais rápido ou algo mais longo, mas que não existe um limite. Nós não podemos dizer, meus irmãos, que a gente vai estar no estado de espera por 10 anos,
ou vai estar por 20 anos. E até essa questão do tempo é diferente, né? A forma que contamos esse tempo. Então é importante a gente dizer aqui que não existe um limite, né? Agora, depois, daqui a tanto tempo, os próprios espíritos estão nos dizendo que pode se prolongar, mas que não é perpétuo. Não é perpétuo porque nós passamos por uma lei divina, que é a lei de progresso. A lei de progresso de que todos nós alcançaremos essa estrela da redenção. E aí nós vamos sempre ser convidados para continuar a estrada, para continuar as nossas tarefas iluminativas. Quer dizer, não se trata então de pensar que está perdido. Nós sempre iremos recomeçar. E é o que eles dizem aí. O Espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. É o que dissemos anteriormente. Sempre iremos purificar cada vez mais, a cada vez que viermos, a cada vez que aqui estivermos para trabalhar uma inferioridade e para dar continuidade ao plantio e ao cultivo das virtudes, das qualidades morais e, claro, do auxílio constante àqueles que estão convivendo conosco. E aí a gente vai, então, para alguns exemplos rápidos aqui, para a gente ter bem claro como que isso tudo acontece. Como que a gente está dizendo que tem essa relação com o adiantamento moral? Nós temos vários exemplos na codificação, no livro Céu e Inferno, que vai trazer para nós, na sua segunda parte, vários relatos e depoimentos dos espíritos felizes, condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos, arrependidos, uma série de espíritos que tiveram seu despertar, que passaram pela sua perturbação e vão trazer esses relatos de forma, uma riqueza de detalhes para a gente compreender como cada caso é um caso, como depende muito da vontade que o espírito está manifestando de melhorar-se, de poder sair daquela situação. Vamos citar aqui dois exemplos rápidos. Um é o exemplo de um espírito feliz. Ele se chama Samuel Philip. O Kardec traz na nota da vida desse Samuel Philip que ele era uma pessoa que você podia considerar como homem de bem na acepção do próprio termo. Muito tolerante, muito indulgente, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito caridosa, benevolente, que não maltratava ninguém, que sempre buscava fazer o melhor pelo outro, assim como para ele mesmo. Então, se observava todas essas questões, era temente a Deus. Então, ele teve uma vida focada nessas virtudes. Ainda necessariamente iria passar por outras reencarnações para continuar alcançando o degrau da evolução. Mas, que é importante dizer que nessa última existência, ele conseguiu esse trabalho tão bonito. Morre com 50 anos, mas passa por rudes provas, enfrentando com muita tolerância, com muita paciência, e uma doença dolorosa ao final da sua vida, que foi que veio colocar termo à sua vida física, né, à sua existência material, e aí ele vai retomar, então, o plano espiritual. E ele vai dar essa comunicação poucos meses depois do seu desencarne. Kardec quer saber, a princípio, sobre o seu despertar. E ele vai dizer que o seu despertar se deu de forma muito tranquila, que a morte para ele, na verdade, teve a sensação de um sono tranquilo, que ele não sentiu em nenhum momento agonia, que foi realmente um momento, a separação do corpo, foi totalmente sem esforços. Diz o Samuel Philip, que estava ali ao seu redor, espíritos muito queridos, provavelmente pessoas do seu meio familiar e outros que em outras vidas ele já tinha contato. De vez em quando, Samuel Philip tinha algumas sensações terrenas quando lembrava, né, a questão da memória dos seus bem-amados que ficaram. Mas que rapidamente ele conseguia, com o tempo que ele já estava, dirigir pensamentos muito bons em forma de prece para auxiliar essas pessoas. Então, a gente já está vendo aí um despertar diferenciado. Um despertar de um espírito, conforme dissemos, que passou por toda essa situação de vida, aceitando com resignação todas as dificuldades. No outro sentido, também temos a história do Marquês de São Paulo, que é considerado um espírito em condições medianas.
Nesse exemplo, a gente já vai ver um pouquinho diferente do Samuel Philip, porque o Kardec vai contar para nós que esse espírito, ele morreu em 1860, mas essa comunicação só foi dada depois de quase um ano. Aí o Kardec vai fazer a pergunta para ele como é que tinha sido o seu despertar. Ele disse que tinha sido um pouco mais difícil porque a sua perturbação foi um tanto quanto longa. E o Kardec pergunta, mas quanto tempo? Ele não sabia precisar o tempo. Aí o Kardec pergunta, mas além do seu despertar, como foi a sua morte? Ele falou que sentiu muita dificuldade de separar do corpo material, que foi bastante difícil. E aí o Marquês de São Paulo ainda vai dizer, e é o olhar desse espírito, que a erraticidade, ele diz, são palavras do espírito, é o estado transitório, nem felicidade, nem castigo. Só que a gente vai perceber, meus irmãos, que esse ponto de vista desse espírito é porque como ele recobrou a consciência, como ele compreendia todo o processo. Nós vimos agora com outro espírito, Samuel Philip, ele já tinha uma outra concepção do pensamento e do próprio estado de espera, que significa a erraticidade. Por que estamos falando isso? Ainda iremos tratar aqui sobre esse estado transitório, que não é exatamente a erraticidade, porque o estado transitório é a encarnação. Ali nós somos a vida verdadeira. A gente só pode falar em estado transitório se a gente estiver comparando o momento que a gente vai chegar na perfeição. Quer dizer, esse transitório nesse sentido. Mas o sentido que ele está colocando é porque ele precisava ainda de conhecimentos, né, para compreender o seu estado como espírito errante, que é o que acontece com a maioria de nós. É o que o Marquês de São Paulo está trazendo. E é interessante que o Kardec até fala, então você quer dizer que o fato de você estar passando por essa infelicidade, a decorrência da sua perturbação e do estado de erraticidade, ele não soube responder perfeitamente. Mas o Kardec provocou com essa questão que ele queria justamente entender o conhecimento que esse espírito tinha. Então a gente já começa a perceber, tá vendo? Que a gente está falando que depende, então, do adiantamento moral, do progresso evolutivo, para a gente poder compreender por que é longa a espera, porque provavelmente necessitaremos estudar mais as provas que vamos abordar na próxima reencarnação. Outros espíritos já têm uma maior facilidade de fazer essa reencarnação mais imediata. E aí, com esses dois exemplos do céu e inferno, meus irmãos, falamos de forma rápida, porque são muitas questões, mas já dá para a gente ter uma noção, né, de como que acontece com todos nós quando chegamos no estado da erraticidade. Continuando, nós vamos agora para 224, a linha B. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? Será que somos nós que definimos a duração lá na erraticidade? Ou é Deus que coloca como expiação? É isso que o Kardec quer saber. E eles dizem, é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. A gente já vai entender. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não podem ser feitos com proveito a não ser no estado de espírito. Por que eles colocam que é uma consequência do livre-arbítrio? Porque nós somos todos individualidades. Quando a gente vai conseguindo aí cada vez mais trabalhar o livre-arbítrio, mais nós vamos ter as nossas responsabilidades. Então, nesse sentido que ele está colocando, né? Somos individualidades, temos todo esse trabalho para realizar, né, quando vamos às existências materiais. Mas aí, por que ele coloca, então, que Deus pode, como uma punição? Deus não castiga, meus irmãos, mas pode acontecer que espíritos que tenham uma maior dificuldade de aceitação, né, de ir a uma existência material para já começar o seu progresso espiritual, às vezes é necessário que esse espírito vá. Ele entende como punição, mas é sempre educação. Deus nos ama infinitamente, deseja que todos nós vamos progredir o quanto antes até chegar a Ele. Então, tudo isso faz parte da lei divina. Nós é que estamos contrários a essa lei. Então, aí ele está colocando exatamente para nós, para a gente entender que às vezes é necessário algumas reencarnações nesse sentido. Mas, na maioria das vezes, é sempre dialogado, é sempre conversado. E às vezes até colocado o que a gente já tem condição de trabalhar ou não. E aí ele fala, às vezes a gente pede prolongamento para estudar mais, para ter mais conhecimento sobre essa prova, para a gente poder, em que isso é permitido conquistar ainda no estado de espírito ali, livre da matéria.
para a gente imprimir no espírito essa vontade e já conquistar na próxima existência material. São esses grandes saltos, essas pessoas que a gente vê assim, de repente é isso que acontece, né, naturalmente. 225. A erraticidade é por si mesma um sinal de inferioridade entre os espíritos. Dissemos que chegaríamos nesse ponto, porque existe essa espécie de, não dúvida, mas esse questionamento, né? As pessoas, será que a erraticidade, onde são espíritos inferiores? E a gente já tem mais ou menos a resposta, porque lá na primeira a gente já sabe que tem espíritos mais evoluídos que estão no estado de erraticidade. E o que eles falam, né? Que não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Então, o que a gente vai perceber aqui? Então, existem espíritos errantes de todos os graus. Não significa que é espírito inferior que está no estado da erraticidade, né? Nós não precisamos reencarnar, passaremos pelo estado da erraticidade para aguardar uma nova reencarnação. E aí ele diz, a encarnação é estado transitório, é o que a gente estava dizendo agora. Lembra que a gente falou do ponto de vista do Marquês de São Paulo? Ele não compreendia esse conhecimento perfeitamente. Que a gente vai entender que na experiência material são as hospedarias da vida que nós vamos entrar várias vezes para poder depois retomar para o caminho verdadeiro, a verdadeira vida, que é o espírito imortal. E aí, por isso que é importante a gente entender, porque aí sim, agora a codificação vem justamente com a resposta que nós, tanto necessitamos. E 226. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Muito interessante também. Todos os espíritos, será que não encarnados são errantes? Aí é importante a gente entender. Por quê? Porque a gente está dizendo aqui, existem de todos os graus. Mas até onde vai? Aí o que os espíritos respondem? Os que devem reencarnar-se, sim. Mas os espíritos puros que chegam à perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. Então, o estado de erraticidade estará sempre relacionado com os espíritos que ainda têm a necessidade de passar pelas encarnações, pelas experiências materiais para dar continuidade às suas tarefas iluminativas, ao seu trabalho espiritual, ao seu trabalho moral e intelectual. Ou seja, o espírito puro já chegou no estado de perfeição, já comunga com o pensamento de Deus, já não tem nenhuma relação com a matéria, está despojado da matéria, está despojado das imperfeições, então ali já é outro estado. É importante a gente lembrar, então, que o Kardec vai trazer na nota aqui para a gente dessa questão. Ele vai trazer exatamente esses estados que correspondem à nossa vida espírita. Ele diz assim, no tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens ou graus. Você está falando das qualidades íntimas, né? Que é aquela que a gente aprendeu nas escalas lá, ordens e graus. Primeira ordem, segunda ordem. Pelas quais passam sucessivamente à medida que se purificam, até a gente chegar a espírito puro. No tocante ao estado, podem ser encarnados, que estão ligados ao corpo, errantes, né, desligados do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem, e espíritos puros ou perfeitos, e não tendo mais a necessidade da encarnação. Então vejam, meus irmãos, então a gente vai entender que nós vamos desencarnar agora, seremos espíritos errantes aguardando uma nova encarnação, porque iremos aurir ali com os bondosos espíritos, com todos aqueles que nos cercam para nos auxiliar, essas vibrações, para que consigamos uma nova encarnação, vencer mais obstáculos, porque é sempre o sentido de superação, é sempre o sentido de conquistar mais. Devemos rever os nossos débitos, estudar esse passado delituoso, mas nunca pensemos que a gente tem que olhar para esse passado pensando que está tudo perdido. Não está. Estamos em processo, somos seres espirituais em evolução. Deus deseja que vamos aos poucos galgando aí esse caminho, esse progresso. Ele já sabe quem nós seremos. Nós é que temos que também confiar nisso, nesse germe latente que ele colocou dentro de nós.
E aí esse estado de espera muitas vezes é visto como aquele fôlego, né? Que a gente respira para poder dar continuidade ao trabalho. É como se a gente parasse um pouco da viagem, sentasse um pouco à beira da estrada, respirasse um pouco para a gente poder continuar. E lógico que a gente não vai ficar ali à toa, a gente vai estar sempre buscando mais e mais conhecimentos. 227. De que maneira se instruem os espíritos errantes, pois certamente não fazem da mesma maneira que nós. Agora é interessante, né? Porque aqui estamos encarnados, né? Estamos encerrados no corpo material. Há uma série de situações, de questões que temos que lidar com a própria questão da matéria. Nós não temos aí essa questão da matéria, estamos desencarnados. Como é que é esse estudo lá? O que a gente faz? A gente não fica ali, né, no jardim esperando alguma coisa acontecer, não. A gente tem essa visão, né? A gente fica sempre esperando, não. A gente continua o nosso trabalho, o nosso estudo. É o que os espíritos vão responder. Estudam o seu passado e procuram um meio de se elevar. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem. Escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. E isso lhes proporciona ideias que não possuíam. Então, a gente vai estudar o que a gente disse, nosso passado, a gente vai ver os nossos erros, nossos equívocos, de repente até aí a gente já vai, como se diz, baixar a guarda, né? Ficamos com aquela vingança contra alguém, a gente vai entender perfeitamente tudo o que aconteceu. E aí a gente vai ganhar esse ânimo numa nova encarnação. A gente vai procurar meios de nos elevar. Vamos ouvir esses espíritos mais esclarecidos, esses conselhos, para a gente escolher melhor as nossas provas, de acordo com aquilo que a gente já conquistou e aquilo que a gente precisa urgentemente trabalhar. Então é interessante porque aí a gente vai fazer o quê? A leitura de si. A leitura de si, que são esses conhecimentos dos nossos amigos, tão já elevados, que vem trazer para nós mais conhecimento ainda, mais profundidade nesse olhar. E claro, pode parecer que a gente está estagnado. Não, não estamos estagnados. Nós estamos sempre, né, no estado de espírito errante, trabalhando, buscando para poder vir a uma nova existência e colocar tudo isso em prática. Então, é interessante que essa questão aborda tudo isso, né? Coloca que isso é tudo muito importante, que proporciona ideias que a gente ainda não tinha para trabalhar. É o que os espíritos estão nos dizendo aqui. Vamos, então, à questão de número 228. Os espíritos conservam algumas más paixões, algumas das paixões humanas. Eles querem saber, quando a gente volta para o estado de erraticidade, a gente conserva as nossas paixões? Ou será que a gente se desvencilha muito rapidamente disso? E olha a resposta. Os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem. De novo, é aquela questão, né, do nosso adiantamento, do estágio evolutivo que a gente se encontra, né? Espíritos mais elevados vão ter essa percepção de cobrando a consciência e logo, né, se tiver, não sei, alguma má paixão, ele já consegue resolver isso guardando somente as do bem. Agora, nós muitas vezes que vamos, né, segurar esse apego à matéria, né, esse apego às paixões, muitas vezes sofremos. São os pontos de vista de vários relatos do livro Céu e Inferno, de espíritos que têm algumas visões que não estão exatamente acontecendo daquela forma. Muito está relacionado à sua consciência atormentada. Quer dizer, é aí que a gente compreende, né, o que é esse estado de erraticidade e como que a gente conserva essas paixões ou não. Então, o trabalho, quando a gente vê na existência material, que a gente está fazendo aqui, já nos auxilia a chegar lá e ter um outro tipo de resposta. Então, vejo tanto que é importante nesse momento a gente pensar na nossa conduta, meus irmãos. Essa reflexão, o que a gente está fazendo agora? O que a gente deseja quando a gente retornar para a vida verdadeira? É exatamente hoje quem somos, o que estamos fazendo, o comportamento diante de nós mesmos e diante do nosso próximo. Onde está a nossa tolerância? Onde está o nosso respeito para com o próximo? Falta o que a nós? Coragem de enfrentar tudo isso? Falta autoconhecimento?
vamos em busca de tudo isso. É esse exato momento esse que os espíritos dizem depois, nas comunicações, o tempo perdido. O tempo que a gente poderia ter aproveitado a favor de nós. Então, que pensemos, então, a respeito disso, para que cheguemos lá, embora tenhamos aí um certo sofrimento por apego à matéria, já não teremos tanto sofrimento com relação às más paixões. E, inclusive, a 229, ele continua perguntando a respeito disso, né? Por que os espíritos, ao deixar a Terra, não abandonam as suas más paixões, desde que vêm os seus inconvenientes? Então, nós, espíritas, temos tudo isso à nossa mão. Essa doutrina maravilhosa que já nos fala que esse é o caminho certo. Por que a gente ainda vai com esse inconveniente para o estado de erraticidade? E aí eles vão responder. Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Acreditas que ao deixá-lo perderão este defeito? Ou seja, essas pessoas, né, que têm essa vaidade, acham que vão perder assim, num estalo do dedo? Após a partida da Terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve guardando todas essas coisas más, pois o espírito não está inteiramente desprendido. É apenas por momentos que ele entrevê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho. Então, o que a gente vai entender aqui, meus irmãos? Sabe aquele ditado que a gente fala assim, a pessoa morreu, virou santo? Então, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que as pessoas, elas vão para o estado de erraticidade com a essência que ela tem hoje. Né? Não é a gente dizer que é nem santo, nem demônio, quer dizer, somos nós, em verdade, como nós já construímos o ser que somos hoje. E é isso que eles estão dizendo, a gente não perde esse defeito de uma hora para outra. Após a partida da Terra, a gente às vezes vai levar essas paixões muito vivas. E aí fica essa atmosfera nos envolvendo, nos trazendo angústia, nos trazendo a coração apertado, né, o aperto no peito. Então, para a gente entender que a gente precisa ir trabalhando, mas a gente também vai ser assessorado no plano espiritual quando lá retomarmos. Mas é aí que ele diz, né, nós vamos entrever a verdade num determinado momento, para continuarmos na estrada do bom caminho. Então, para dar um exemplo, né, Jesus mesmo diz que os tesouros, os verdadeiros tesouros são aqueles que a traça e a ferrugem não corroem nem os ladrões roubam, porque é ali, com aquele tesouro, que estará o nosso coração. Questão de 230. O que ele está perguntando agora, né? O espírito progride no estado errante? Agora ele quer saber se a gente lá no estado de erraticidade continua progredindo aqui que a gente progride. E a resposta dos espíritos: pode-se melhorar bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Quer dizer, a gente continua sim, né, nesse estudo, progredindo, mas é claro que é como eles colocaram para nós, que é na existência corpórea que a gente vai realmente validar esse conhecimento. Mas sim, a gente estuda, a gente vai em busca de melhorar cada vez mais o nosso ponto de vista, o nosso olhar. É o olhar em profundidade que Jesus sempre nos pede, meus irmãos. E uma analogia que a gente pode fazer com relação ao crescimento de uma árvore, né? Somos aquele tronco que aos poucos vai mostrando seus galhos, né? Esses galhos que vão alcançando ramificações. Que ramificações são essas? E desenvolvimento das nossas virtudes, que vão buscando outros cantos, oferecendo ninhos para os passarinhos, para as pessoas que se aproximam de nós. Essa ideia da árvore que vai ter, em um determinado momento, a sombra para oferecer para algum bicho, alguma pessoa que quer descansar da sua viagem tão sedenta. Como vários momentos nós somos essas sombras para essas pessoas que vêm na retaguarda, que precisam de nós para auxiliá-los, para também poder mostrar-lhes o caminho. Nossos filhos, nossos pais, todos os nossos entes queridos, ou mesmo uma pessoa que por nós passa na rua necessitando de uma simples conversa, de um simples bom dia. Então a gente vai entendendo, através dessa analogia, como que a gente vai conseguindo conquistar,
né, esse caminho, essa tarefa de iluminação, esse progresso do espírito. Na questão de 231, ele quer saber, os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Será que dá para a gente saber se tem mais felicidade? Por que ele está querendo saber isso? Então vamos para a resposta. Mais ou menos segundo seus méritos. Sofrem as paixões cujos germes conservaram ou são felizes, segundo sua maior ou menor desmaterialização. Então, também, novamente, está relacionado com o adiantamento moral de cada um. Porque se nós ainda não conquistamos tantos méritos, nós vamos ter esses pontos de vista, ainda que necessitam de mais conhecimento. O exemplo que demos aqui do Marquês de São Paulo e do Samuel Philip dá a exata noção dessa questão, para a gente entender como que cada espírito se comportou na sua volta ao mundo espiritual. E aí eles dizem, no estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz, porque vai estudar tudo aquilo que ainda necessita trabalhar. É assim que ele busca os meios de o atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar à vontade. E isso é uma punição. Isso, na verdade, vai trazer para nós uma intensa valorização da nossa existência atual. Quer dizer, punição no sentido de que ainda deveremos esperar o momento certo. Então, vamos pensar que a nossa atual existência é uma dádiva. É uma dádiva porque temos a oportunidade de despertar nos olhos físicos e já começar a fazer diferente. E, ao mesmo tempo, despertar os olhos da alma e fazer mais diferente ainda. Vejam, meus irmãos, que a gente tem a possibilidade de despertar duplamente. Não que lá eles não estejam despertos, mas eles estão aguardando uma nova encarnação. Essa valorização que devemos ter, essa gratidão a Deus. Estamos no momento certo para poder fazer o melhor por nós e pelo nosso próximo. E nesse sentido, né, Jesus mesmo diz, né, quando ele fala aquela frase, a cada dia basta seu mal, para a gente não dar ênfase nas questões negativas, que a gente tem que enfrentar, sim, essas dificuldades, as nossas adversidades, as inferioridades, mas a gente tem que ter sempre esse olhar de vontade e desejo que eles falaram. A gente precisa ter, imprimir o quanto antes essa vontade de vencer, porque é ela que vai nos auxiliar a dar o salto que tanto desejamos na presente existência, observando a lei divina, estudando essa lei e principalmente concretizando nas boas ações e nos bons pensamentos. 232. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? Então agora o Kardec quer saber se a gente está lá no estado da errantidade, a gente pode sair saracuteando por aí, né, para todos os mundos. E eles respondem, conforme quando o espírito deixou o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ao mundo em que viveu ou a um mundo do mesmo grau, a menos que, durante sua vida, tenha se elevado. De novo, a gente está vendo aí essa capacidade, né, da gente poder se deslocar, conhecer, vai depender desse conhecimento que nós já adquirimos. Esse é o objetivo a que deve voltar-se, pois sem isso jamais se aperfeiçoaria. Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estrangeiro. Nada mais faz do que os entrever, e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar para ser digno da felicidade que nele se desfruta e poder um dia habitá-los. Então a gente vê, tendo essa capacidade, esse trabalho já moralizado, a gente pode sim ser levado como estrangeiro a esses mundos, para a gente já começar a aurir ali essas vibrações, aquilo que nos aguarda, né? Essas bem-aventuranças que a gente tanto espera, né? Que vai chegar um dia quando formos espíritos puros, mas que é um degrau que a gente vai alcançando cada vez mais, compreendendo a verdade e a felicidade. Então, a gente fica muito claro para nós que depende sempre do nosso estágio evolutivo, do adiantamento, do trabalho que nós estamos realizando, da nossa força de vontade, da nossa coragem, de todas essas questões que a gente ouve o tempo todo, Kardec, os Espíritos, Jesus trazer para nós. Questão última, 233, o Kardec vai perguntar. Os espíritos já purificados
vêm aos mundos inferiores, então quer saber, os espíritos purificados vêm nas regiões inferiores, e a gente sabe que sim, né? Porque a gente tem Jesus, que esteve entre nós para trazer a mensagem direta do Pai. O que eles respondem? Vêm frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. Tivemos Jesus, tivemos tantos outros missionários que vieram novamente dizer a verdade deixada pelo Cristo. Esses espíritos que já estão no seu estado definitivo, mas que por amor a todos nós estão constantemente nos lembrando da mensagem de Deus. Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus sabe que nós estamos indo ao caminho, a chegar até Ele, mas enquanto não estamos lá, quantos espíritos, quantos benfeitores amigos nos acercam para nos auxiliar. Então, é lembrar, meus irmãos, aquela frase de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Não nos esqueçamos. Para o estudo da erradicidade de hoje, não nos esqueçamos que está nas nossas mãos como será o nosso despertar, como será a nossa consciência quando lá estivermos, como será o modo que seremos recebidos e como será a nossa oportunidade de retomar a mais uma dádiva, a mais uma encarnação, a mais uma experiência material. Então vamos agora fazer a oração final, agradecendo sempre Kardec, hoje por esse estudo especial de O Livro dos Espíritos, por ter dado essa oportunidade de conhecimento tão profundo, de conhecimento redentor, de conhecimento que não só aproxima os nossos corações de Deus, mas também nos coloca coragem para sempre continuar. Amado Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais que nos assistem nesta casa, que nesse instante possamos sentir o derramar das vibrações que descem do alto, vibrações de paz, de muita luz, de esperança, de vontade de crescer, consciência plena de que Deus está conosco sempre. Amor, amor por nós, amor pelos outros, esse amor que se expande como essa árvore linda do cristianismo, essa árvore que nos acolhe, que nos recebe com tanto amor. Jesus querido, que nesse instante coloque nas águas colocadas a fluidificação necessária para o corpo e para o espírito. Banhe todos os lares dessa luz imperecível, essa luz que nos guia e nos enche sempre, cada vez mais, de amor, coragem, força, fé e muita, muita esperança. Fiquemos todos na graça do Pai, que assim seja.